E o IBAMA, assim como o ICMBio, devem emitir em até 30 dias a autorização para o início das obras no Portão do Inferno, na MT-251, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. Os desmoronamentos na região começaram no final do ano passado e têm causado muitos transtornos. E é para falar sobre esse e outros assuntos, como o CAR Digital, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a secretária de Estado do Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti. Boa tarde, secretária, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é uma grande alegria estar aqui para compartilhar um pouquinho das informações de meio ambiente que são de interesse da sociedade. Secretário, depois de tanto desentendimento, será que agora vai sair a obra do Portão do Inferno? A reunião de ontem foi muito positiva. A senhora participou? De lá, participei da reunião. Nós discutimos alguns aspectos técnicos em relação a um cronograma de atuação. Estavam também o ICMBio, o IBAMA, a Cinfra e autoridades políticas do Estado. O ajuste que foi feito é que nesses 30 dias, uma comissão entre o ICMBio e o IBAMA vão analisar as peças técnicas, os estudos que foram apresentados pela Cinfra. Eu fiquei como ponto focal para eventuais dúvidas do ponto de vista técnico e o objetivo é que em 30 dias esteja então concluída todas as atividades de análise para uma eventual autorização já de início das obras. Secretária, e existe talvez algo que impeça que essa obra comece em 30 dias ou isso já é uma garantia só para a população entender? Porque muitos empresários, a população de Chapada está muito ansiosa por essa obra. E também em relação ao prazo, a senhora acredita que o prazo, se não me engano, de 120 dias vai ser cumprido de fato pelo governo? O governo do estado está preparado para cumprir o prazo de 120 dias. Nós, inclusive, criamos o que nós chamamos de ponto de controle com o IBAMA e com o ICMBio para garantir que nesses 30 dias esteja efetivamente solucionada qualquer eventual dúvida que pudesse obstar a emissão das autorizações. Nós já temos uma autorização de pesquisa emitida pelo IPHAN, que era uma das preocupações. O cronograma de execução do que o IPHAN já solicitou também já foi apresentado pela Cinfra, então nós temos convicção de que há elementos suficientes para a conclusão e emissão dessa autorização nesse prazo de 30 dias. Secretária, falando agora sobre proteção ambiental e desmatamento. Tem uma resolução do Ministério Público Estadual, do coordenador de execução ambiental, sugerindo a outros promotores a adoção de um posicionamento jurídico, olha só, menos protetivo ao meio ambiente. Menos, não é mais não, menos protetivo. E aí, isto poderia inviabilizar a ação, o trabalho de outros promotores. A pergunta que se faz é a seguinte: tem aqui alguma intenção de passar a mão na cabeça dos desmatadores, dos criminosos ambientais? Qual que é a avaliação que a senhora faz? Ao contrário, Lúcio. Esta recomendação surgiu a partir do que nós concluímos no mutirão de conciliação. Ela não é uma recomendação genérica. Mas aí a pessoa não vai pagar mais multa e não vai responder pelo crime ambiental. Não é isso. Ao contrário, em hipótese alguma. A recomendação tem um único objetivo: discutir qual será a indenização civil ou qual a exigência para reparação civil, ela não entra no mérito administrativo e criminal, para o desmate feito em área passível, mas que foi realizado sem autorização. Então, nós não estamos falando de... Que é ilegal também. Que é irregular. Ele poderia ter sido feito de forma lícita com autorização. Não foi, por isso que ele teve autuação, multa administrativa. O que a recomendação coloca? Mas sem autorização não é ilegal? Ele é irregular. Não? Ele é irregular, tanto que ele foi irregular objeto... é o mesmo que ilegal ou não? Não. Na nossa visão, não. Porque o irregular é passível de regularização. O ilegal, só com recuperação da área. E é isso que é tratado no mutirão. A recomendação não entra em desmatamento ilegal de áreas protegidas, áreas de unidade de conservação. Ela apenas recomenda que, em relação ao desmate de áreas que poderiam ter autorização e foram feitas sem, seja exigido o pagamento da multa,
a reposição florestal, que também é uma obrigação para quem faz o desmate até autorizado, e se forem cumpridas as medidas adotadas para essa regularização, aquela multa civil não será cobrada. Mas o próprio termo de ajustamento de conduta originário dessa recomendação, ele já prevê qual seria a multa civil. Se não for cumprido o termo de ajustamento de conduta, aquela multa será cobrada. Então não é necessariamente, eu acho que está sendo distorcida a visão, não é um perdão. É uma visão diferenciada para permitir que nós possamos diminuir o tempo de um processo administrativo e de uma ação civil pública no judiciário. E fazem parte deste mutirão que originou essa recomendação a Secretaria de Meio Ambiente, a Polícia Judiciária Civil, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Agora, essa recomendação que a senhora defendeu aí ardorosamente, ela foi criticada dentro do Conselho Estadual do Ministério Público. Sim, assim como nós temos algumas dizendo posições que isso jurídicas... prejudica a ação dos promotores ambientais. Nós discordamos, isso digo todos que fazem parte do mutirão, porque ela não é uma obrigação, ela é uma recomendação. Os promotores que têm divergência de opinião não participam do mutirão de conciliação, não são obrigados a participar. Inclusive, algumas comarcas não estão inseridas dentro do mutirão, respeitando posicionamento diferente dos promotores. Mas nós temos que viver momento distinto de conciliação. A conciliação, ela é estimulada tanto do ponto de vista do judiciário, quanto essa inovação do Estado de Mato Grosso administrativa, que envolve todas as punições. Então, defendemos. O nosso mutirão de conciliação já recebeu uma moção de aplausos da Assembleia Legislativa e foi premiado no Prêmio de Eficiência do Governo do Estado de Mato Grosso, por entendermos que ele é uma inovação. Mas, óbvio, nem todos concordam com a metodologia e a divergência, ela é absolutamente salutar. Secretária, falando do crime de proporções gigantescas que aconteceu no Pantanal, mais de 80 mil hectares foram desmatados com agente laranja altamente nocivo e proibido. No Pantanal é proibido qualquer agrotóxico. Como é possível justificar que não foi identificado antes esse crime? Na verdade, este fazendeiro criminoso foi autuado, mas aí ele continuou praticando. E o que mudou agora, depois da tragédia, né? Para que não aconteçam outras? Bom, a utilização desse tipo de agente químico não era comum e não era registrada no estado de Mato Grosso. Vocês veem a divulgação de vários dados em que nós conseguimos monitorar de forma automática a supressão a corte raso, a supressão mecânica. Mas não existia possibilidade, algoritmos automáticos para identificar essa alteração que ela é paulatinamente identificada, em algumas situações pode ser confundida com o uso de fogo. É por isso que foi tão difícil criar materialidade na conduta do infrator. Ele já tinha sido autuado em momentos anteriores, ele continuou, ele é reincidente. Mas ele usou várias vezes aviões, inclusive, né? Isso chama atenção. Utilização de avião por si só não tem como garantir que aquela atividade seja irregular. Nós efetivamente trabalhamos por quase um ano para criar os elementos de materialidade que não pudessem ou tivessem dificuldade de ser questionados judicialmente. E administrativamente nós esgotamos as possibilidades, porque foram multas lavradas, embargos, descumprimentos de embargo, e ele é o que nós chamamos de um infrator contumaz, por isso que os órgãos de controle recorreram ao judiciário. De certa forma, quando não há respeito a normas e as ações do comando de controle administrativas, é o judiciário que impõe, e por isso, quando foi veiculada a decisão judicial já determinando a administração judicial daquele imóvel, porque com todas as medidas adotadas, o proprietário não vinha cumprindo a legislação. É inclusive uma decisão diferenciada a nível de Brasil, em que você nomeia um administrador por conta de crimes ambientais. E o que mudou de lá para cá? Nós já solicitamos, tanto ao FMT quanto à empresa que trabalha para o programa Brasil Mais e presta serviço para o estado de Mato Grosso na criação de algoritmos automáticos, a criação de um algoritmo automático até o final do mês de maio nós teremos testado, e o FMT, especificamente na unidade de física ambiental, vai auxiliar num estudo específico da funcionalidade, da eficiência desse novo algoritmo, e com isso nós vamos conseguir sim
monitorar de forma diferenciada em tempo real a alteração da vegetação mesmo com agroquímicos. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E que o combate ao desmatamento continue sendo rigoroso em Mato Grosso. Muito obrigado. Ele é prioridade, Lúcio, pode ter convicção disso. Nós vamos, inclusive, lançar o plano amanhã com investimentos de mais de 76 milhões de reais para o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais. Obrigada, secretária, mais uma vez.